Deus nosso Pai, de amor, de bondade infinita, que nós, nesse instante que nos encontramos reunidos aqui, possamos, através do Evangelho, moldar nossas mentes. Que esse instrumento que Jesus trouxe para nós, para que nós pudéssemos avançar, faça com que o caminho seja encurtado até Ti, ó Pai. Que nós possamos, através da leitura de hoje, das reflexões, avançar nesse processo que é tão importante para nós. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Então, do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a beneficência, o item 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo em trabalhos domésticos, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis para seus semelhantes? Que com o supérfluo de suas joias compre o que agasalhar o infeliz que treme de frio. Que faça com suas delicadas mãos quentes vestes, mesmo que grosseiras. Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se sua própria criança terá uns rendados a menos, a do pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que quer, pelo teu amor a teus irmãos, dar também do pouco que possuis, dá algumas horas de teu dia, de teu tempo, teu único tesouro. Faze estes trabalhos elegantes que seduzem os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar a teus irmãos tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àquele que anda descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também em sua obra, mas que vossas obras delicadas e custosas não sejam feitas somente para ornar vossas capelas, para chamar a atenção sobre vossa habilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o prêmio de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos perante Deus. Os pobres são os seus filhos bem amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata que se tecem sobre vossos dedos se transformem em roupas e em alimento para os que necessitam. Fazei isso e vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai vosso engenho, dai vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas de sociedade, satisfazei o ócio deles, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência também venha ajudar vossos irmãos. Não tereis com isso menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos podeis dar, em qualquer classe que vos encontreis. Sempre tens alguma coisa que podeis partilhar. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte àquele que está em falta do necessário, porque no lugar dele ficaríeis bem contentes, se um outro partilhasse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Lá recolhereis ao cêntuplo o que tiverdes semeado em benefícios neste mundo. João, Bordeaux, 1861. Então, a gente hoje está
finalizando esse percurso sobre a beneficência com essa reflexão que aponta para nós algo que a gente já conversou em outros dias, mas ele vem reforçar, que é a possibilidade que todos nós temos de fazer algo uns pelos outros. Todos nós sempre temos alguma coisa para dar uns aos outros, né? Como ele coloca aqui no penúltimo parágrafo, né? Onde pintores, escultores, artistas, qualquer um tem algo que pode conceder ao outro para tornar o percurso do outro menos sofrível, menos duro. Quando a gente olha o mundo afora, às vezes o endurecimento dos nossos corações tem nos afastado de enxergar essa possibilidade que todos nós temos de auxiliar uns aos outros. Essa possibilidade que Deus concede para nós de auxiliar uns aos outros é na proporção, obviamente, das nossas condições essa mentais, aonde a gente, como na parábola dos talentos, né, que Jesus apresenta para nós, recebemos de acordo com as nossas capacidades. E cabe a nós fazer o bom uso daquilo que a gente está recebendo. Então, às vezes a gente recebe algo e a gente não compartilha, por exemplo, né, aquilo que a gente recebe como recurso divino. A gente está se assemelhando àquele que enterra o único talento que Deus colocou para ele se desenvolver. Então, a gente precisa se questionar, porque muitas vezes a gente julga que não tem condição de fazer nada uns pelos outros. O mínimo que nós podemos nos debruçar para pensar é que a gente tem o nosso tempo, tem a nossa força, às vezes a gente tem a nossa saúde em abundância, a gente tem várias capacidades que Deus coloca nas nossas mãos e que às vezes a gente não percebe que isso pode fazer diferença, né? Para uma pessoa que está às vezes carregando uma sacola pesada, alguém que tem força tem mais do que ela. Então, quando a gente oferece a ajuda para essa pessoa, a gente está fazendo isso que João está trazendo aqui para reflexão nossa, de auxiliar o outro com aquilo que eu possuo. Se a gente às vezes está no supermercado, né, e eu uma vez vivenciei uma situação como essa, era uma senhora, que ela de baixa estatura, ela não conseguia pegar um item na gôndola que estava lá em cima, e eu percebi que ela se ergueu e eu vi que ela obviamente não ia alcançar, e aí eu me ofereci para pegar para ela, né? E eu estou usando isso como um exemplo, né, de que às vezes a gente tem coisas que a gente nem percebe para poder ajudar o outro, e a gente não tem esse olhar ao nosso redor para ver o que a gente pode ajudar. E eu perguntei: a senhora quer que eu pegue para a senhora alguma coisa ali em cima? Aí ela falou: por favor, se você puder pegar aquilo ali para mim, eu te agradeço. E aí eu peguei para ela, né? E aí muito tempo depois, a gente estava conversando sobre essas nossas possibilidades de auxiliar uns aos outros, e me veio isso à mente. Hoje veio novamente essa possibilidade que às vezes a gente tem, que está voltada para o nosso corpo físico, né? É um corpo físico que permite que eu pegue algo mais alto, que eu troque uma lâmpada, que eu faça algo que às vezes para uma pessoa de baixa estatura não é possível realizar. E isso pode acontecer no supermercado, como pode acontecer na nossa casa, né? Não importa. Mas a gente tem que estar atento àquilo que está ao nosso redor, e muitas vezes
a gente demora esperando que o outro venha até nós pedir, quando a gente pode sair desse vício, dessa viciação, que é esperar o pedido do outro para aí a gente fazer alguma coisa. Quando a gente fica aguardando alguém pedir algo para que a gente possa auxiliar, a gente muitas vezes está incorrendo na preguiça mental, na ociosidade mental. E óbvio, não é para a gente sair invadindo a intimidade de todo mundo, fazendo as coisas pelos outros, mas a gente pode, às vezes, observando uma situação, indagar se aquele irmão nosso necessita de um auxílio, seja um auxílio às vezes para pegar uma coisa mais alta, seja às vezes um auxílio para pegar alguma coisa no chão, para quem tem dificuldade para se abaixar. Às vezes a gente pode fazer uma caridade que nem indiretamente ela vai ser notada. Quantas vezes a gente não está fazendo nossas escolhas de hortifruti granjeiros? Às vezes cai uma batata no chão, cai um item no chão, e quantas pessoas a gente não vê empurrando com o pé para não ter que pegar, E é uma oportunidade que a gente tem, que a gente está auxiliando, auxiliando aquele que deixou cair, auxiliando ao dono do supermercado, não importa, mas a gente está auxiliando, está fazendo o bem, e isso faz com que a gente vá treinando a nossa mente para sempre atuar dentro dos parâmetros que Deus está traçando para nós, porque quando a nossa mente atua nesses parâmetros, a gente amplia as nossas capacidades, a gente está compreendendo que aquilo não é somente do outro, mas também é para mim, é algo que eu estou fazendo que eu posso ajudar o outro. Quantas coisas que vão fazendo com que a gente, quando olhe, expanda as nossas visões, expanda a nossa mente, faça com que a gente realmente, nesse processo de crescimento mental, abarque cada vez mais novas oportunidades para nós mesmos, aonde nós somos convidados a o tempo inteiro crescer, porque evoluir nada mais é do que crescer. Evoluir não é avançar do jeito que eu estou, evoluir é eu crescer em horizonte e em vértice, verticalmente e horizontalmente, é uma ampliação. Evoluir não é só você se aperfeiçoar num determinado ponto, é uma expansão, porque a criatura que é caridosa, ela vai ser caridosa com qualquer que seja a necessidade, beneficente em qualquer que seja o momento que necessite da beneficência. Então, eu usei, por exemplo, essa questão do supermercado, a gente aí pode olhar como a gente se encontra como espírito, se realmente eu vou ser uma criatura caridosa ou se eu estou restrito ainda, Porque às vezes a gente restringe as nossas possibilidades de Deus conceder a nós mais possibilidades, A gente falou, por exemplo, sobre essa questão de pegar alguma coisa no mercado, de auxiliar alguém com algo que é pesado, auxiliar às vezes alguém numa leitura, quantas possibilidades que existem para a gente auxiliar. Se a gente restringe os nossos auxílios, a nossa beneficência somente a um ponto, e eu acho interessante porque João traz isso para nós aqui. Ele fala da gente fazer algo uns pelos outros, o tempo inteiro ele está frisando isso, mas ele não está limitando, porque ele fala num parágrafo aqui, o prêmio de vossas obras. Então não é a obra, são obras no plural,
Então são possibilidades que a gente realiza, né? Várias possibilidades. Se eu me restringo a simplesmente a caridade material, por exemplo, né? a dar, por exemplo, esmola a um mendigo, né? Eu estou me limitando, sou eu que estou me limitando, porque às vezes a gente dá esmola para um mendigo, mas não ajuda uma pessoa, por exemplo, que está no supermercado com uma sacola pesada, e por aí afora. Ou então às vezes até com uma dúvida, né? Às vezes uma pessoa pode chegar até nós e ela está em dúvida do que ela comprar, né? São situações que são corriqueiras, né? Comigo também já aconteceu, porque como eu faço as compras aqui da nossa casa, já aconteceu comigo de uma vez, uma senhora está em dúvida com os preços, e eu costumo fazer compra no Atacadão, e lá no Atacadão eles têm o preço, por exemplo, papel higiênico, tem o preço por metro, e ela estava em dúvida de qual comprar e tudo, ela viu eu escolhendo, aí ela perguntou, qual que está melhor o preço, como que você faz? Aí eu falei para ela, olha, quando a senhora for comprar, tem aqui o preço por metro, então na época era 2 centavos o metro de outro era 3, outro era 5, então tinha ali as alternativas. E eu falei para ela, a mesma coisa quando a senhora vai comprar coisa por quilo, eles sempre colocam, né? Eu acho uma atitude muito louvável fazer isso, porque aí você pode fazer escolhas melhores, né? Então a gente vê, uma troca, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque outros lugares não tem isso, né? Agora parece que está começando a ter em outros também, mas quando eu vi isso, o primeiro lugar que eu vi foi lá, e eu acho isso interessante porque é uma preocupação com quem está indo comprar, né? A gente pode até considerar isso como um ato de caridade, porque ele não está focado simplesmente em que você compre e às vezes se deixe ludibriar por uma promoção, por uma mudança de tamanho de embalagem, alguma coisa assim. Não, ele está focado em auxiliar aquele que está chegando ali, né? Não importa a intenção, mas a gente vê uma preocupação em ofertar ali uma informação mais ampla, né? Em algo que fique mais transparente. E eu acho isso interessante porque é uma preocupação em servir. E a gente está falando aqui em beneficência, em servir, em caridade. E quantas formas existem, né? Aqui a gente, em 15, 20 minutos, está conversando de um ambiente, né? Estou falando hoje mais sobre supermercado, mas quantas possibilidades existem, né? Para a gente ser gentil, para a gente ser caridoso, para a gente ser beneficente, para a gente auxiliar uns aos outros. Eu fico observando às vezes as coisas no mundo e vejo que existem muito mais oportunidades da gente fazer o bem do que da gente fazer o mal. Se a gente olhar, a gente vai ver que é lotado de alternativas. De um momento no elevador onde você segura a porta para uma pessoa, há um momento onde você, numa faixa de pedestre, não avança com o carro e dá sinal para a pessoa poder avançar, até as situações mais complexas e as situações menos complexas que essas, né? Ou seja, a gente é afortunado na possibilidade de adquirir mais oportunidades do Pai, para que a gente saia do estágio de receber apenas um talento, porque quando a gente recebe apenas um talento, é importante para o nosso desenvolvimento, mas ele é limitador, e se eu limito o limitador, aí fica mais complicado ainda. Então quando a gente faz em abundância, a gente vai recebendo em abundância, e quanto mais a gente faz isso, né, o que a gente vai encontrar? Porque a gente às vezes acha que o que ele está colocando aqui para nós, né, é simplesmente construir o tesouro no céu, né? A gente fica preocupado ainda com a visão materialista, construir tesouros nos céus, né? Meu modo de enxergar para mim, construir tesouros nos céus é a gente fazer cada vez mais que o Pai conceda a nós mais possibilidades. Isso é construir
um tesouro no céu. A abundância do Pai, ela chega até nós, independente de onde eu esteja. Porque estar encarnado é um momento da nossa existência. Então não importa se a gente está aqui ou se a gente está lá, mas para a gente poder fazer mais, a gente obviamente tem que cada vez mais utilizar melhor os recursos que nos são concedidos. Se a gente souber fazer um bom uso de tudo aquilo que me é concedido, com certeza vai ser ampliado. Se eu uso bem a minha saúde, se eu uso bem os órgãos biológicos que o Pai me concedeu, então a gente está falando de saúde, saúde física, a saúde mental. Quantas pessoas hoje não se encontram em depressão, quantas crianças não estão nascendo nesse momento, com as suas as suas debilidades, não importa quais sejam elas, mas quantas oportunidades da gente agir de forma diferenciada, a gente perceber que tudo é um exercício para que a gente desenvolva em nós as nossas capacidades. Então, quando a gente fala nessa amplitude que é beneficência, a gente olha para a nossa vida como espírito e vê o quanto o Pai tem enviado para nós de possibilidade. É só a gente saber fazer o bom uso dessas habilidades, que aí com certeza a gente vai ter possibilidade de colher ainda mais, e colhendo mais, podemos fazer mais, e isso vai entrar num ciclo que é um ciclo virtuoso.